grata satisfação que mais uma vez eu recebo o convite de vocês, principalmente do Ogálvaro, para vir aqui trazer alguma palavra e algo que talvez, por circunstâncias e destinos de cada um, nem todos têm acesso ao que vem acontecendo em Uberlândia, no Brasil, e que de uma forma ou de outra acaba afetando nossas famílias, nossos filhos, nossos entes queridos, nossos amigos. Então eu vou tentar ser breve com vocês, mas explicar algumas coisas e também passar para vocês os sonhos que um promotor de justiça tem quando entra na carreira e imagina que vai fazer disso aqui um mundo melhor. E o pior é que passados 25 anos, na verdade eu vi que eu me afastei tanto dos amigos, que o resultado aritmético foi só perda, porque nada melhorou depois que eu entrei para a instituição. Eu estava um dia no fórum, tinha acabado de formar, Adriano, e montei um escritório de advocacia. Quem me ajudou é um colega de vocês, que foi o Paulo Henrique, que na hora que eu falar o apelido todos vão conhecer, o Masmorra. O pai do Masmorra, o Paulo Regis, pagava o aluguel para mim, numa sala no edifício executivo, e eu advogava para ele. E nas horas que eu não estivesse me ocupando das coisas dele, eu poderia fazer outras coisas. E comecei a caminhada como advogado. Um dia fui para o fórum, tinham 5, 6 ex-colegas da faculdade sentados na cantina e começando a escolher editais de concursos para estudar e ir atrás das coisas, né? E eu sentei com eles, falei assim, não, eu estou satisfeito com o escritório. E eles, em tom de desafio, viraram para mim e falaram, não, você tem que continuar mesmo com o escritório, porque você não consegue passar no concurso. Você não estuda o suficiente. E aquilo parece que foi assim, um tapa na cara. Eu falei assim, eu vou provar para eles que eu vou passar, e que eu vou passar na frente deles, na classificação. Bom, por incrível que pareça, os 5 que estavam sentados e eu passamos no mesmo concurso. E, por sorte minha, eu só não passei na frente de um, do resto eu passei. Mas foi assim o desafio. Eu entrei para dentro de um quarto e estudava 16 horas por dia. Na hora do almoço, a família almoçando, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, eu continuava estudando, porque eu perguntava as coisas para o meu pai na mesa. As dúvidas eram tiradas na hora do almoço e na hora da janta. E entrei para a instituição. Quando eu entrei para a instituição, sem dúvida nenhuma, aconteceu com vários de vocês aqui. Quando a gente trilha um caminho, a gente começa a se distanciar de pessoas e entes queridos. E comigo aconteceu isso. Tem tantas pessoas aqui que convivi na infância e na adolescência, e que são momentos tão agradáveis de serem recordados, que tem hora que eu fico pensando se valeu a pena essa caminhada que eu escolhi para mim. E juro para vocês, acho que uma amizade vale muito mais do que qualquer outra coisa na vida. Tirando família, que nós não podemos nos esquecer nunca, eu acho que a amizade é uma coisa que a gente também deve preservar e lutar para que a gente não se afaste. Mas quando eu entrei, nos 7 primeiros anos do Ministério Público, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Foram 7 anos sem férias, sem sair
das cidades por onde eu passei. Eu fui promotor em Estrela do Sul, Coromandel e Tuiutaba. E quando inteirou 3 anos e meio da profissão, eu cheguei em Uberlândia, em 94. E em Uberlândia estou até hoje. Nesses 7 primeiros anos, eu comecei a perder férias, porque quando você atinge 7 anos sem tirar no serviço público, você começa a perder a última. E aí o pessoal me telefonou e falou assim: você tem que tirar porque você vai perder. Eu tirava, Adriano, para poder ir de jeans e camiseta no fórum, fechava a minha sala e trabalhava lá dentro. Só não tinha que abrir para o público. E foi assim, pensando que ia fazer a diferença, que ia conseguir algo que todos nós reclamávamos. Dos crimes, dos desvios de conduta que afetavam a sociedade, que afetavam a comunidade, que afetavam pessoas próximas. Tantos não são aqueles que passaram muito próximo de uma perda de um ente querido por causa de um assalto, por causa de uma morte, por causa da droga, por causa de inúmeras coisas. O que aconteceu? Eu pensando, vou continuar nessa caminhada, vou trabalhar de manhã, de tarde e de noite, para ver se isso aqui um dia pode melhorar. Nunca melhorou, gente. Piorou a cada ano. Piora a cada ano. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, em 1972, meu pai me levou para o Rio de Janeiro. Em 72, vamos dizer aí que nós estávamos no meio do governo militar, né? Mais ou menos no meio do governo militar. Eu, com 8 anos de idade, meu pai ficou num hotel que até existe até hoje, Hotel Sol de Ipanema, de frente para o mar. E eu descia com 10 anos de idade, sozinho, às 8 da noite, e menino tem a mania de correr, eu começava a correr na praia. E um dia eu resolvi andar, fui até o Arpoador, e depois peguei a Atlântica, fui até o Leme, voltei a pé correndo, cheguei lá no hotel, eram 00:30. Eu entrei para o quarto, meu pai e minha mãe estavam dormindo. Não havia essa preocupação. Hoje nós não deixamos nossos filhos irem na padaria da esquina. Não deixamos nossos filhos viajar daqui para São Paulo. Se for de avião, você vai para a porta do aeroporto e fica lá esperando ele entrar, vê o avião sair, depois que você vai embora para casa. Ainda fica telefonando para quem vai recebê-los lá. E essa preocupação continua. Essa preocupação que a gente tem hoje, ela chama-se impunidade. O que é impunidade? É a falta de estrutura do Estado para poder aplicar a lei como ela está escrita nas nossas inúmeras 200 mil leis que temos. E o que acontece? Por que acontece a impunidade? Hoje, em Uberlândia, provavelmente, eu estou fazendo uma projeção porque eu vou dar um número correto de 5 anos atrás. 5 anos atrás, em 2010, a Polícia Militar registrou 322 mil boletins de ocorrência durante o ano, em 2010. Dos 320 mil boletins de ocorrência, você pode ter certeza que 300 mil não são crimes, são problemas que a sociedade tem e que começam a brigar e a bater boca e chamam a polícia por causa de um despejo, porque você está jogando lixo na porta da casa do vizinho. Tudo isso acontece por inúmeras coisas. 300 mil serve só de registro. Eu comprei uma coisa e ela veio estragada. Eles vão lá e fazem um boletim de ocorrência. Mas vamos nos preocupar com os 20 mil que sobraram em 2010. 20 mil crimes. 20 mil crimes para serem apurados. Dos 20 mil crimes, 2 mil foram levados à justiça.
quer dizer 10%. E por causa que a impunidade continua pela falta de estrutura do judiciário, nem 200 foram julgados, que é 1%. Bom, então como que começa a impunidade? Das mais variadas formas, dentro de uma delegacia e dentro de um fórum. Na delegacia, vamos lá. Nós temos hoje em Uberlândia cerca de 18 delegados, salvo engano. Para que a gente possa fazer um comparativo, para que a gente possa entender a dificuldade desses 18 delegados levarem adiante as investigações desses 20 mil boletins de ocorrência que se referem a crime, nós temos que imaginar o seguinte: primeiro, há uma dificuldade grande, porque diuturnamente a delegacia está aberta e tem alguém lá para atender aos problemas que acontecem na madrugada. Então esse delegado que trabalhou lá durante a madrugada, é impossível de fazer com que ele trabalhe de dia. E nesse revezamento, vocês imaginam, com 18 delegados, o número vai cair muito, porque ele trabalha uma noite inteira, ele tem que folgar uns 2 dias. O que acontece com isso? Uberlândia tem 18 delegados, Juiz de Fora, que tem 60% dos processos que Uberlândia tem. Juiz de Fora é uma cidade de 500 mil habitantes, e tem só 60% do que nós temos de problemas. Nós temos 18 delegados, eles têm 44. Faz concurso, vem o delegado para cá, ele fica aqui 6 meses, 1 ano, ele resolve pedir a transferência para sair de Uberlândia, porque não dá conta de Uberlândia. Uberlândia precisava ter uns 60 delegados. Pela Organização Mundial, me fugiu a memória aqui, nós deveríamos ter 50 delegados, Uberlândia. Como Uberlândia estrategicamente está posicionado geograficamente em local que só vai trazer problema, porque é cruzamento de norte, sul, leste, oeste, vamos colocar mais uns 10 delegados nós precisávamos ter. E nós não temos, e a gente não consegue preencher esse número. O que acontece com os processos que chegam no fórum, que chegam na delegacia? Perdão, na delegacia chega o inquérito. Eu já estou confundindo e passando para a área do fórum. Ele chega lá de 2 formas. Ele tem o preso em flagrante delito e ele tem a ocorrência. O preso em flagrante delito não tem jeito dele não fazer. E eu já vi pessoas ficarem lá 12 horas na delegacia até lavrar o flagrante. Por que demora? Porque tem uma fila de 10 pessoas que foram presas antes dele e que tem que obedecer pelo menos a ordem de chegada. Isso ocorre todo dia. Pode não ser às 12 horas, mas quem for se envolver com uma prisão em flagrante, seja como testemunha, seja como para ajudar alguém, porque existem várias das vezes, eu mesmo como promotor, fico esperando e acompanhando um procedimento de autuação em flagrante, porque eu conheço o rapaz que foi autuado em flagrante, ou conheço a mãe do rapaz, ou conheço o irmão do rapaz, e sem dúvida nenhuma que eles pedem para que a gente olhe o que é que pode ser feito para ele. E isso, eu juro para vocês, nunca virei as costas para ninguém. E é uma coisa que promotor não aceita. Então eu sou taxado lá de bonzinho e desconfiam de mim por causa dessas situações. Se o Adriano hoje me ligar, mesmo como vereador, por quê? Porque uma mãe, uma pessoa necessitada o procurou, porque alguém foi preso, sem dúvida nenhuma, eu não posso, e não é comum eu fazer,
se caiu isso com outro promotor, mas eu levo o Adriano, a mãe, até o outro promotor e discuto com ele o problema da prisão do indivíduo. Porque eles já estão tão escassamente esgotados de dificuldade na vida, que a gente não pode virar a cara para ninguém. Mas a gente tem que continuar fazendo isso, porque eu acho que isso é muito importante. Estender a mão e ajudar alguém. Isso é legal, porque todas as vezes que eu precisei, alguém me estendeu a mão e alguém fez isso para mim. Então eu vou continuar fazendo, mesmo não sendo uma posição agradável diante dos meus colegas fazer isso. Mas aí o que acontece? Os inquéritos, os boletins de ocorrência chegaram, tem o auto de prisão em flagrante, foram 10 nessa noite. Foram 10 na noite seguinte, foram 10 no outro dia. No final do mês, nós teremos 10 vezes 30, 300. 300 para fazer o seguinte: só para autuar, que é colocar aquela cartolina, pegar antecedentes criminais, você vai acessar uma internet para buscar os antecedentes criminais daquela pessoa. O que acontece? A internet está caída, a internet está demorando, a internet que o governo oferece não presta. Então o cara que poderia fazer aquilo em 1 minuto, vai demorar 10 para fazer. Isso é só na autuação do negócio, no papel que você vai juntando. Fora as 2 horas, às vezes, que foi de depoimento lá. Mas vamos lá, terminou, ele vai encaminhar isso para o fórum. Encaminha para o fórum. Nós temos hoje, tirando um juiz que é só especializado no tribunal do júri, que é os crimes contra a vida, o de morte, não o latrocínio. O latrocínio é considerado crime contra o patrimônio, quando você mata para roubar. Então esse não vai a júri popular. Mas tem uma vara especializada nesse júri popular, tem o juizado de pequenas causas. O que é o juizado de pequenas causas? Juizado especial criminal. Juizado especial criminal julga todos os crimes em que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Por mês, o meu colega Marco Aurélio e o Áureo recebem 1.200 procedimentos para serem dado andamento. 1.200 pessoas que praticaram e transgrediram a norma e que devem ser julgadas. Lá por dia, por semana, por dia, numa manhã, são chamadas 70 pessoas. 70 pessoas, só para esses crimes pequenos. E esses crimes pequenos vão rolando, e com eles vai acontecer a mesma coisa que eu vou explicar para vocês no processo. Mas vamos voltar para a delegacia. Mandaram os processos, 300 processos para o judiciário. O juiz vai marcar 4 audiências por dia. Dessas 4 audiências por dia, podem ter certeza que 1 ou 2 não se resolve e tem que ser remarcada. Por quê? Não encontrou a vítima. Por quê? Não encontrou a testemunha. Por quê? O policial que foi o testemunho que prendeu o indivíduo está de férias. Por quê? Ele está doente. Por quê? Alguma coisa, e tem que remarcar. O juiz tem que marcar essa audiência, fazer essa audiência e julgar esse processo. Ele não dá conta. O que começa a acontecer? Tem um indivíduo preso. Um indivíduo que tem em sua vida pregressa registros de inúmeros crimes. E que o efeito pedagógico que a gente espera que a segregação, que a prisão tenha, não surtiu efeito nenhum nele. Esse cara não pode ir para a rua porque ele vai aprontar. Por causa dessas demoras, por causa desses reagendamentos, começa-se a estourar prazo. O que é estourar prazo? A lei estabeleceu que nós temos um limite de tempo para julgar um indivíduo a partir do momento que ele entra preso. Normalmente esse prazo é de 90 dias.
dobraram esse prazo na questão do tráfico de drogas, principalmente pensando naquelas organizações criminosas que a investigação e o tempo demora muito mais. Então dobraram para 180. Estoura-se esse prazo todo dia de algum crime que foi lá para trás. Estourou o prazo, ele tem que ser colocado na rua, certo? E aí, nós precisamos esperar o dia que esse indivíduo vai ser julgado. E o juiz marca a audiência de instrução para esse cara que saiu agora em liberdade por causa do excesso de prazo. O juiz chega e fala assim: na minha pauta eu tenho lugar para 2017. Em 2017, você vai procurar as pessoas, as testemunhas, policial. Não, policial saiu da corporação, policial aposentou. Não, ninguém mora nessa casa aí que é testemunha não. Você não acha mais e vai se perdendo. Está uma calamidade isso aqui. Eu estou falando de uma parte. Então impunidade é a não aplicação imediata da lei, que gera o que com a impunidade? A criminalidade em maior número. O indivíduo que não é recolhido, não existe outro mecanismo utilizado no mundo inteiro que não seja a prisão. O fenômeno criminalidade gira de 0,7% a 1,2% de qualquer população do mundo. Quem fala aqui e prega, na Suécia não tem crime? Tem sim, tem muito. Não é divulgado porque a imprensa lá é cautelosa. Para vocês terem uma ideia, não, a Suécia é perfeita. Todo dia a gente ouve isso. Todo dia a gente ouve isso. Minha filha foi na Suécia para jogar handball, roubaram tudo dela. Tudo. A sorte que não roubaram o passaporte para ela voltar para casa. A Noruega, o rapaz resolveu lá, matou 83. O fenômeno criminalidade nunca vai acabar e ele gira de 0,7% a 1,2% da população. Isso significa que Uberlândia deveria ter presídio para 7.000 pessoas. Nós temos presídio aqui para 1.300 pessoas, num local que estão sendo colocados 2.400. Agora vamos imaginar e voltar para vocês entenderem. Então marcou para daqui 2 anos. Aí chega no dia da audiência. Chega no dia da audiência, chega o advogado já está tão tranquilo que leva o cara lá, senta com ele, porque sabe que não vão encontrar aquelas pessoas que foram testemunha. E se não tiver o depoimento delas em juízo, aquele da parte lá da delegacia, onde teve o auto de prisão em flagrante, que quem depôs lá, o condutor, que é o policial que prendeu, ele arrumou 2 testemunhas e o cara que é acusado. É assim a sequência dentro do auto de prisão em flagrante. Então, lá não tem um contraditório. Isso aí, nós precisamos trabalhar com esse contraditório. O que é o contraditório? É o direito do cara se defender. O direito de um advogado que esteja defendendo aquele que está sendo acusado, de se contrapor ao que está sendo descrito pelas testemunhas, para ele procurar saber se tem algum mecanismo que beneficie o cliente dele. E nós precisamos disso, porque senão nós voltamos na época da Inquisição, que ninguém tinha direito de defesa e saía morto ou saía pisando em brasa. Quem não se queimasse lá estaria absolvido. Isso precisa. Então, tudo que foi feito na delegacia tem que ser refeito na justiça. E aí não encontraram as testemunhas. Não tem quem eu busque mais. Aí vocês vão falar, será que lá no boletim de ocorrência, feito pelo policial na rua, não tem uma outra testemunha que pode ser procurada? Tem. E a gente às vezes pede a substituição da testemunha. Mas aí o que acontece? O juiz vai remarcar, não para 2017, nós estamos em 2017, para 2019. Em 2019,
nem essa segunda testemunha, ninguém nem nunca ouviu falar, porque não se encontra. E aí vai se perdendo no tempo esses crimes e não estão sendo julgados. O pior eu ainda não falei para vocês. O pior eu não falei para vocês. Pensem numa coisa. Eu disse que são 300 por mês que chegam lá para nós. Mas eu falei para vocês 20 mil. Quais são esses outros que não estão incluídos nesses 3 mil que serão encaminhados? Estão faltando 17 mil processos, inquéritos. Esses 17 mil é aquele que você é ludibriado vendendo um carro, você garageiro, ou você comerciante vendendo uma coisa. Chega um cara lá com um documento falso e leva seu carro e você toma um prejuízo. Aí o que acontece? Não houve prisão em flagrante. Se os que estão em flagrante estão marcando para 2017 e depois refazendo para daí 2 anos, imagine o que não está preso, que ainda nem chega lá no fórum, porque o delegado não tem tempo, esses 18 delegados, de investigar nada do que você reclamou, do golpe que você tomou. Por quê? Porque ele está ocupado diuturnamente com aqueles que são presos em flagrante delito. E os processos e inquéritos sendo assim jogados no lixo. Eu estou falando numericamente para vocês. 17 mil crimes em Uberlândia não são julgados, não são levados ao conhecimento do judiciário por ano. E dos 3 mil que vão ao judiciário, resolve-se 10% disso, é 300. É um absurdo o que está acontecendo, só que está acontecendo no Brasil inteiro. Então essa consequência, aumento de criminalidade, vem como causa a impunidade, a falta de estrutura. Aí nós vamos para o judiciário, e o judiciário tem mapas que tem que ser cumprido pelo juiz com números de sentenças. A lei fala que um juiz tem que sentenciar 10 processos por mês. É pouco, porque exige-se muito do magistrado na confecção da sentença. Ela poderia ser mais sucinta, mais simples. Ela poderia ser dado, como em alguns estados e principais cidades dos Estados Unidos, levava na hora, na presença do juiz. O que é que você fez? Fiz isso. Você testemunhou, você fez isso? Fez. O advogado dele, o que é que você está disposto a fazer? Promotor, o que é que você está disposto a aceitar? Vamos resolver isso aqui agora. 1 ano de cadeia. Vai, 1 ano de cadeia, aceitou? Aceitou. Está feito o negócio. Só que a vaidade do ser humano aqui no Brasil não deixa isso acontecer. Existem os limites da lei. O cara que transgride a norma vai ser punido pelo crime de furto de 1 a 4 anos. O furto simples. O que o juiz tem que pegar depoimento dessas pessoas? O que o juiz tem que sentenciar esse processo? Se o rapaz que está acusado pode colocar um advogado para ele, escolhido, ou um defensor público, e o promotor está aqui, podem conversar e trazer para o juiz a solução do problema, para que ele não fique amarrado em audiências intermináveis e em sentenças de 5, 10, 15, 30 laudas. Não muda por causa da vaidade, porque na hora que fizerem uma proposição dessa, muitos dos que trabalham nessa área, não, aí vai desaparecer meu trabalho, minha importância, e acaba não acontecendo. Então lembrem-se vocês, eu estou me referindo a 2010, 20 mil processos, dos quais 300 só chegam nas mãos dos juízes, e dos quais poucos são julgados. Poucos. E aí existem algumas varas dentro do fórum que parecem ser mais rápidas do que as outras. Existem juízes, porque nós estamos falando de pessoas que são mais rápidas do que as outras,
naturalmente. Mas com essa quantidade de números que chegam, nem se ele fosse assim o maior de todos, ele não consegue manter, por causa de falta de espaço dentro da agenda dele. Adriano, aí o que acontece com uma das varas? Chegam inquéritos da delegacia aos montes. Tem uma vara que entra tudo, vai registrando tudo. No final do mês está com um número elevadíssimo de feitos para serem julgados. E o juiz acaba tendo que liberar alguns porque chegou no tempo e não foi julgado. E tem umas outras varas que quando chega o procedimento da delegacia, o inquérito da delegacia, ele não transforma de imediato em processo não, para não dar aquele volume de processo em aberto andando naquela vara. Ele guarda para ir julgando os que estão abertos e depois vir levantando esses aqui. E aí chega na minha mão, por exemplo, um inquérito de um fato que aconteceu há 1 ano atrás. 1 ano atrás. Porque existem situações em que o delegado, se deparando com aquela prisão em flagrante, que é a prisão feita na rua, porque o indivíduo foi autuado no momento da prática do delito, ou logo após a prática do delito, e por situações que ainda presumem ser ele o autor do delito, ele é preso em flagrante. Esse flagrante, às vezes, nas mãos do delegado, quando o indivíduo é primário, de bons antecedentes, pode ser concedido a ele uma fiança. E aí, teve o auto de prisão em flagrante, aquela complicação toda que vara a madrugada, e ele foi liberado. Esse inquérito está terminado, está pronto, porque pegou aquela etapa de depoimento do condutor, da testemunha, do outro, fechou o inquérito. Esse inquérito deve ser encaminhado para a justiça, para a gente dar prosseguimento, porque o primeiro que mexe nesse inquérito é o promotor para acusar. Só que como ele veio sem prisão, eles vão colocando lá no monte, e vão dando importância para os que estão presos. E aí começa a aparecer processo de 1 ano atrás, de 1 ano e meio atrás. E quando você vai ver na numeração da vara, parece que tudo corre normalmente, mas não é. É porque não aparece esse volume que está para dar entrada nos registros do fórum. Isso aqui, gente, foi só uma explanação que eu fiz para vocês, para mostrar que as coisas estão piorando a cada dia, que eu vejo, depois de 25 anos como promotor, que não vai mudar, que a cada dia piora, e nós estamos sofrendo essas consequências. Nós temos que fazer alguma coisa. E por que eu falo, nós temos que fazer alguma coisa? Porque quando se chega para discutir isso dentro do judiciário e dentro do Ministério Público, as pessoas ficam sentadas e não se preocupam com isso. Não se preocupam, mas também não transmitem as consequências disso para a sociedade, para que ela comece a fazer manifesto como estão fazendo agora na questão política, porque é caso de manifesto sim, é caso de manifesto, é caso dessas instituições que eu estou citando, passar a respeitar melhor o cidadão, que é o que paga nossos salários, que é para eles que nós trabalhamos, e não para a vaidade própria de achar que, não, eu sou promotor, aquilo ali é a sociedade. Não, você é um empregado da sociedade. O juiz é um empregado da sociedade. E quando se chega no fórum, você pensa, fica olhando, parecendo que você está falando com Deus. Porque é ele lá e você aqui. E isso tem que acabar. Nós temos que, de alguma forma, nos mobilizar. Eu estou para fazer um levantamento real
E quando eu terminar, eu vou levar o conhecimento da população, das instituições, das entidades de classe, de vocês, de todos que tiverem interesse de saber como está a real situação aqui. Ela é vergonhosa. Ela é vergonhosa. Nós não temos um culpado específico. É uma estrutura, um sistema que não está funcionando, que tem que ser modificado de alguma forma, para que nós, daqui, Galvão, eu tenho certeza que daqui 10 anos, às vezes nós já vamos ter netos, não vai haver liberdade deles estarem sozinhos na rua em qualquer hora do dia em Uberlândia. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Os assaltos acontecem a toda hora. Como a pessoa sabe que ela vai passar 4 horas na delegacia, ela já não chama, ela já não quer problema, porque vira um problema na vida da pessoa. Ela passar 4 horas na delegacia para reclamar. Às vezes levaram o celular dela, ela estava pensando em trocar o celular, ela já não vai atrás disso aí, não reclama. Esses 20 mil que eu estou falando para vocês, é dos que se preocuparam e demoraram 1 hora na porta de casa para chamar alguém e ficar esperando. Fora os que não são registrados, que dizem, há um tempo atrás, que seria só 50% das coisas que são registradas. Há um tempo atrás, 50%. Eu acredito que isso já deva ter crescido um pouco, e esse número esteja mais desfavorável ainda. Eu quero agradecer, porque se eu continuar falando aqui, nós vamos ficar. Tinha muita coisa para eu explicar para vocês, muita. Nessa questão da impunidade, tem várias situações. Eu expliquei a grosso modo, mas volto a repetir, a gravidade desse problema é muito séria e trará consequências que a gente ainda não vivenciou dentro da nossa comunidade. Está um horror esse negócio, um horror. Eu me comprometo que tão logo eu faça esse levantamento, para provar, eu venho aqui e mostro para vocês o problema com gráfico, com consequências futuras e com todas as causas aqui enumeradas. Sem dúvida nenhuma, é impactante, e quem terá que tomar providência somos nós. Eu estou pensando em sociedade, eu como cidadão, porque Ministério Público e Judiciário não querem apresentar esse número, porque eles acreditam que aquilo ali, de alguma forma, vai afetá-los negativamente. E na verdade é em favor da sociedade que isso deve ser apresentado, levado na mão de um governador, levado na mão de um presidente da república, e falar: basta, isso aqui não pode continuar assim. O judiciário tem que ser reformulado, as leis têm que ser copiadas de outro país, em que elas têm dado certo de serem aplicadas, pelo menos. Que seja mais branda qualquer situação de transgressão, mas que seja aplicada, e que a sociedade veja a pessoa sendo, talvez pedagogicamente ensinada a não mais transgredir. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Gálvaro. É um prazer imenso ter dado essa palestra e reencontrar vários amigos aqui de infância e de juventude, né, Gálvaro? Um abraço para vocês. Semana que vem, quero agradecer o Breno mais uma vez, né? Obrigado, Breno, pela oportunidade de estar com a gente. Essas palestras, tudo isso estão lá, tanto no Facebook, em áudio, no SoundCloud, você pode baixar no seu celular, ou no YouTube, você pode mostrar, participar. E eu quero fazer o convite mais uma vez para o nosso Summit, né? É o maior encontro de liderança do planeta. Vai acontecer em 800 cidades, cerca de 800 cidades simultaneamente, e em algumas em dias diferentes. Alguém me perguntou: mas esses caras vão estar todos aqui, né? O Bill Hybels, o Jim Collins, que hoje é um dos gurus aí na área de administração. Claro que não, né, irmão? Isso aí seria
não seria R$90, provavelmente seria R$9.000 para a gente participar desse evento. Mas nós vamos fazer isso videoconferência, nós vamos ter interatividade, nós vamos ter uma participação bem importante. E para que você possa participar, você tem que ajustar a sua agenda. Vai ser na sexta, ali está 13 horas, mas na verdade a partir das 14 horas. E nós vamos ter 2 sessões, à tarde e à noite, na sexta-feira e sábado, para que a gente possa estar junto. Vai ser debate, não é apenas para os homens, vale para as mulheres. Você já pode fazer sua inscrição, nós temos 150 vagas, né? Então nós precisamos, se nós tivéssemos uma inscrição mais rápida, nós ainda tem tempo da gente pedir mais material para a gente aumentar esse número. Então você pode trazer sua esposa, sua equipe de trabalho, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Um presentinho para o Breno aqui lembrar da gente, quando ele for tomar lá. Obrigado. Que Deus abençoe, uma boa semana para todos.